Vamos trazer esse assunto, então, aqui para a bancada, começando por Pedro Venceslau. Pedro, você conversou com uma ala ali do Congresso Nacional que defende a PEC das drogas, que é de autoria do senador Rodrigo Pacheco, presidente do Senado também. Que é essa proposta que pretende incluir ali na Constituição a criminalização do porte de qualquer quantidade de droga. Vai no caminho contrário do que está decidindo o Supremo Tribunal Federal. Como é que esse assunto pode avançar? Porque hoje Pacheco subiu o tom sobre essa proposta que ele está defendendo, que tramite ali no Congresso. Boa noite, Juliana. Boa noite, Vitor. Boa noite a todos. O senador Pacheco deu a senha hoje nessa entrevista coletiva de que o Congresso Nacional deve reagir. Isso apesar do calendário muito apertado do Congresso Nacional. São apenas 3 semanas de dias úteis de votação até o chamado recesso branco, que é quando os parlamentares voltam para suas bases para suas respectivas eleições. Estava todo mundo observando em compasso de espera para saber o balizamento dessa reação, dependendo da votação do Supremo Tribunal Federal. A princípio, a ideia era que esse assunto só voltasse à tona depois das eleições, porque tem uma agenda intensa de votações no Congresso Nacional. Lembrando que essa PEC está na Câmara dos Deputados. O presidente da Casa, Arthur Lira, diz que vai criar uma comissão especial, mas ninguém sabe exatamente quando essa comissão vai ser criada. A ideia, a princípio, era que essa comissão fosse criada depois das eleições, mas tem gente já pressionando para que o Arthur Lira acelere esse processo, esse procedimento. Por quê? O Arthur Lira instalando essa comissão, então o assunto volta a ser discutido na Câmara dos Deputados. O relator na Câmara é o deputado Ricardo Salles, que chegou a propor até uma radicalização em torno da proposta original, né, que era criminalizar o consumidor também de maconha. Depois ele acabou desistindo para que o processo pudesse andar mais rapidamente e agora a gente está nesse pé. Então eu conversei hoje com os 2 relatores, né? O relator da PEC das drogas no Senado, que é o Efraim Filho, e também com o relator da PEC das drogas na Câmara, que é o deputado Ricardo Salles. O Ricardo Salles disse o seguinte, abre aspas, o judiciário não pode formular política pública nem fazer escolhas de mérito, pois são prerrogativas de quem representa o povo através do voto, portanto, executivo e legislativo, fecha aspas. Muito em linha, como vocês podem perceber, com o senador Rodrigo Pacheco. O senador Efraim, que também conversou com a nossa analista Jussara Soares, disse o seguinte, abre aspas, é o Congresso eleito pela sociedade que tem legitimidade para representá-la em decisões com essa natureza. E acredito que a Câmara seguirá analisando a PEC e terá ampla e sólida maioria a favor. A questão é, se o Congresso Nacional aprova essa PEC, então, ela passa a se sobrepor à decisão do Supremo Tribunal Federal? Em tese, sim, porque é uma proposta de emenda à Constituição. Mas, segundo o jurista, se alguém acionar o Supremo Tribunal Federal questionando a PEC, o assunto volta para o âmbito do Supremo.